Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sobre estados soberanos do mundo globalizado. Embaixador, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, uma espécie de NAFTA para todo o continente americano, foi pausada devido aí à chegada ao poder de governos mais populares e alguns dos principais países sul-americanos e também ao fortalecimento de uma política de integração do Sul. Na sua opinião, embaixador, a situação no Brasil, no contexto da crise dos países ricos, seria diferente se a ALCA tivesse vingado? Certamente seria muito diferente, porque a Área de Livre Comércio das Américas, que é um objetivo estratégico dos Estados Unidos que permanece, ele não desapareceu, né? Ela leva a compromissos dos países que assinam os acordos em termos de legislação econômica interna. Não é apenas uma questão de comércio. Certo. Diz respeito a investimentos, propriedade intelectual, questões de desregulamentação, de meio ambiente e assim por diante, né? Que, de uma forma geral, reduzem muito a possibilidade de atuação do Estado. Certo. Então, provavelmente, hoje, se tivéssemos assinado o acordo da ALCA, o Brasil não teria o BNDES, não teria o Banco do Brasil, não teria a Petrobras, não teria vários instrumentos que permitiram ao governo enfrentar a crise de forma bastante exitosa, que nós vimos pelos jornais e pela televisão, a estabilidade do nível de emprego, né? Enquanto Sim. isso, vemos outros países que assinaram acordos semelhantes com altíssimos níveis de desemprego, né? Não são iguais, mas são muito semelhantes, né? Porque no âmbito da União Europeia é muito semelhante também. Sim. A livre circulação de bens entre os países da União Europeia. Então, os estados mais fracos, menos desenvolvidos, hoje em dia sofrem terrivelmente. Dá para fazer uma comparação com o que ocorre em relação ao México e ao próprio Canadá na questão do NAFTA? Acho que é possível fazer uma comparação. Nós vemos que a situação, principalmente do México, o Canadá, quando assinou o acordo com os Estados Unidos, já era um país altamente desenvolvido. Sim. Então, é uma situação diferente da situação de um país subdesenvolvido, com grandes desigualdades sociais, como era o caso do México, né? E hoje nós temos a situação mexicana, altamente dependente da economia americana, né? Situação de enorme instabilidade social, enorme violência social, como é sabido, né? Sim. E, ao mesmo tempo, um país que depende totalmente da economia americana. Quer dizer, se a economia americana se recuperar, o México se recupera. Se não se recuperar, não se recupera. Ele não tem como atuar soberanamente para resolver os seus desafios econômicos. Bom, embaixador, hoje dá para se dizer que ter muito petróleo nesse mundo conturbado chega a ser um perigo. E exatamente está aí o exemplo do que aconteceu com o Iraque, com a Líbia, o que está acontecendo com a Síria, mesmo de vez em quando a própria Venezuela e o próprio Irã. Bom, o Brasil descobriu o pré-sal, então passa a figurar na constelação de países que têm aí um grande potencial, uma grande reserva de petróleo. Além desse fator, se é que esse fator poderia aí despertar uma política um pouco mais agressiva e intervencionista dos Estados Unidos em relação a nós, que outros interesses nossos que, se fossem colocados na mesa, poderiam atiçar, digamos assim, uma maior agressividade, uma maior intervenção na política dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Eu queria só fazer a primeira observação, que os Estados Unidos, há muitos anos, em 1961, há um relatório do Departamento de Estado americano, dizendo que o Brasil tem todas as condições de se tornar uma potência mundial, 1961, e de que os Estados Unidos tinham o maior interesse na amizade e na cooperação com o Brasil. É um reconhecimento. Isso aí, é claro que há pessoas no Brasil que acham que o Brasil é um país pequeno, que é um país que deve ser modesto, que deve ser subserviente, vassalo, né? Muito bem. Então, isso apenas acrescenta o potencial brasileiro, descoberta dessas enormes jazidas, né? Certo. Agora, as relações com os Estados Unidos são extremamente importantes para o Brasil, como é óbvio. Quer dizer, o volume de comércio com os Estados Unidos é, creio que, o segundo maior mercado, o primeiro é a China.
É o segundo maior mercado para as exportações brasileiras, também a origem das nossas importações, dos capitais investidos no Brasil. Então, enquanto houver este clima de cooperação e não houver nenhuma medida que afete esses interesses americanos, até o próprio fato das empresas estrangeiras poderem participar da exploração do petróleo no Brasil, por aí não há necessidade de pressão nenhuma, porque elas já podem participar. Naturalmente, talvez gostassem de uma regulamentação diferente, né? Uma lei de remessa de lucros, se fosse discutida de um outro jeito, poderia representar um risco maior para o Brasil? Não é um risco para o Brasil. A questão da remessa de lucros é algo extremamente importante. Por quê? Porque hoje em dia a economia brasileira tem uma enorme presença de empresas americanas, como japonesas, alemães, francesas, etc., que naturalmente vêm para o Brasil para produzir e realizar lucros. E, portanto, remeter esses lucros, pelo menos parte deles, para seus acionistas no exterior, né? Seus acionistas não estão no Brasil. Aliás, diga-se de passagem, muitas das empresas multinacionais no Brasil não são de capital aberto. Então, se um brasileiro, digamos, tivesse ações na Bolsa Brasileira, o brasileiro poderia comprar ações dessas empresas. Não pode. As companhias são fechadas. Portanto, seus balanços também são pouco conhecidos, né? Então, tudo isso é importante. Mas, à medida que essas empresas vêm para o Brasil e, eventualmente, realizam lucros, querem remetê-los. Para isso, vão ao mercado cambial para comprar dólares para remeter. Ora, é necessário que essas empresas venham a participar da geração de divisas, que elas também exportem, que elas também, já que elas vão remeter, é importante que elas contribuam para a geração de divisas, né? Então, a disciplina do capital estrangeiro é algo extremamente importante, né? E acho eu que, digamos, as remessas de lucros devem ter alguma relação com o capital que entrou, com o capital que verdadeiramente entrou. Porque muitas vezes esses investimentos são feitos com capital nacional. Vou lhe dar um pequeno exemplo aqui do estado de Santa Catarina. A BMW, que vai ser instalada em parte com um empréstimo em Banco Nacional. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, é o capital nacional, fruto da poupança nacional, que vai financiar uma empresa estrangeira que, por sua vez, quando tiver lucros, vai remeter para o exterior. Claro, vai pagar esse empréstimo e tudo, espero, né? Mas vai remeter. Então, como o problema da remessa ele se vincula à moeda estrangeira, é necessário que também a BMW, ao se instalar no Brasil, tivesse o compromisso de exportar uma parte da sua produção para gerar dólares, já que ela vai remeter dólares, né? Tá certo, embaixador. Eu preciso chamar mais um rápido intervalo. É só um minuto.